Então, vamos iniciar fazendo a nossa oração preparatória, né? Feche os olhos. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nesse momento. Hoje, mais um dia, nós estamos aqui, firmes e fortes, para estudar mais da Tua Palavra, para saber mais do que o Senhor deseja para a nossa vida. Então, que o Senhor possa estar aqui conosco, conduzindo cada detalhe. Nós vamos ler a Tua Palavra e que o Senhor possa revelar para nós todos os tesouros que estão aqui dentro. Nos ensina, nos inspira através da Tua Palavra. Que os nossos olhos e ouvidos espirituais estejam abertos e atentos para que possamos entender e compreender tudo o que for lido e dito aqui agora, em nome de Jesus. Afasta de nós toda a distração. Que assim seja. Amém. Amém? Hoje nós vamos ler no livro de Isaías, capítulo 40, somente o versículo 31, que diz o seguinte: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, hoje nós vamos falar, segunda-feira, vamos falar sobre renovadas para voar. Aqui no texto de Isaías, essa palavra é uma palavra de ânimo para o povo exilado, lembrando que Deus fortalece os cansados. Para a gente lembrar que Deus nos fortalece quando a gente está cansado, né? Esperar no Senhor e confiar em seu tempo. Então, nós sabemos que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Então, confiar no Senhor, mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Então, assim, eu tô cansada, tô, assim, preocupada. O que eu faço? Vamos lá naquele que a gente leu antigamente. Antigamente dá um ar, assim, de muito tempo atrás, né? Mas que a gente leu antes. Entrega o teu fardo para o Senhor. Entrega seu fardo para Ele. Você não precisa estar segurando isso aí. Então, quando você entrega para Ele todas as suas preocupações, toda a sua ansiedade, você entrega e começa a descansar. E espera nele. E aí, às vezes, a gente vai sentir, assim, de forma desesperançosa. Sabe que tem dia que a gente acorda assim, sem... Você espera, parece que sem esperança. Parece, assim, que meio que desanimado, que sem vontade de fazer aquilo que precisa da gente fazer. A gente... Na verdade, eu falo que a maioria dos dias a gente acorda assim. Mas a gente só renova as nossas forças aonde? No Senhor. Não tem outro lugar para a gente renovar nossas forças. Precisamos renovar nossas forças do dia que a gente amanhecer assim, com vontade de não fazer, com vontade de desistir. A gente vai em busca do Senhor. Senhor, renova minhas forças. Eu espero no Senhor para me renovar as minhas esperanças, renovar as minhas forças. Quem espera recebe força renovada. Então é isso, é não ficar ansiosa e preocupada, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se eu pedir, se eu falei, se eu entreguei, eu preciso esperar porque vai acontecer. E é onde eu vou usar a minha fé. Eu vou acreditar. Eu ainda não vi, mas eu vou acreditar. Porque se Ele que prometeu, não tem como dar errado. Em Cristo podemos voar mais alto e caminhar sem esmorecer. Nós podemos voar ainda mais alto do que aquilo que a gente imaginou. É aquela questão de que ele vai te entregar aquilo que você imaginou e mais um pouquinho ainda. Ele vai suprir mais ainda. Nós podemos voar mais alto e caminhar sem esmorecer. Caminhar sem esmorecer. Que vem aqui, ó, correr, voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Quando a gente está na presença do Senhor, a gente vai correr, a gente vai voar, a gente vai fazer de tudo, mas só que de forma leve. Ele nos dá esse amparo.
de forma leve. Ao sentir cansaço, hoje, ore pedindo forças renovadas a Deus. Eu não sei porque, assim, eu acho que isso já aconteceu com todo mundo. Acho não, tenho certeza, acontece com nós. Mas, assim, hoje foi um dia em que eu acordei, assim, com o coração, assim, meio triste, meio que sem esperança, meio que, assim, que tristeza mesmo, sabe? E aí, eu peguei já tinha preparado esse versículo desde ontem, né? Falei assim, como que Deus é maravilhoso, né? E aí, justamente hoje eu venho ler esse versículo, assim, essa palavra, na verdade, ela vem entrar ainda primeiro para mim, para depois para vocês. Como a gente precisa disso? Colocar na presença de Deus, Senhor, porque a gente tem que entender que os sentimentos que não são sentimentos bons, ele não vem de Deus. Sentimento de tristeza não vem de Deus, sentimento de desistência não vem de Deus. Esse sentimento não vem. Então, o que que a gente tem que fazer? Se eu tenho o direito da escolha, eu tenho o livre-arbítrio, o que que eu posso fazer? Escolher se eu quero tomar posse desse sentimento ou se eu quero rejeitar ele. Então, nesse momento, o que que eu faço? Eu rejeito esse tipo de sentimento. Eu não quero me sentir assim, é muito ruim sentir assim. Então, o que que eu faço? Eu trago a presença do Espírito Santo em todos os bons sentimentos que ele tem, eu trago para a minha vida, para que seja substituído. Então, eu tenho esse poder de rejeitar aquilo que eu não quero e de aceitar o que eu quero. Então, eu quero absorver a força, a presença, a alegria, a paz que excede todo entendimento, que vem da presença do Espírito Santo. E eu rejeito todo sentimento de desistência, eu rejeito todo sentimento de tristeza, de todo sentimento de não ter mais esperança, sabe, de tristeza, eu rejeito. Então, nós precisamos renovar as nossas forças em Cristo. É todo dia. E se brincar várias vezes ao dia. Porque a gente vive assim, meio que destemperada. Na mesma hora que eu já acordo na euforia, feliz, pode ser que depois do almoço eu já não esteja assim. Pode ser por nada, ou pode ser por alguma notícia, ou pode ser por algum motivo, ou pode ser pela presença de alguma pessoa que às vezes suga a nossa energia. Ou pode ser por nada, simplesmente por nada. Passei ali o período do almoço, aí bateu aquela tristezinha. Então, às vezes nós precisamos estar convocando, tá? Invocando o nome do Senhor e convidando Ele para a nossa vida várias vezes ao dia. E isso não acontece só comigo, isso não acontece só com você, isso acontece com todo mundo. Todo mundo passa por isso. Todo mundo tem essa luta diária. Não é fácil, nunca vai ser fácil. Não foi e nem vai ser fácil. Mas nós precisamos permanecer firmes no Senhor. E eu amo, porque quando eu faço isso daqui, eu renovo ainda mais as minhas forças. Quando eu acordo cedo para estar aqui com vocês, eu ainda renovo ainda mais as minhas forças. Então, assim, tomem para vocês esse hábito de sempre estar alimentando a alma de vocês no primeiro horário do dia. Entrega o seu primeiro horário do dia para Deus como primícia. Esse primeiro momento, eu acordei, meu primeiro tempo, a minha primeira atividade vai ser dedicada para Deus. Porque vai chegar o dia que eu não vou estar aqui acordando com vocês. E vocês precisam dar continuidade. E é isso que eu quero que vocês gerem. Essa é a nossa última semana do Desafio 21 Dias. E é uma semana onde vocês precisam mesmo pegar todos os detalhes para que vocês possam levar para o resto da vida de vocês. Não se preocupe, porque assim, a minha vontade, meus planos, eu tenho muitos planos para vocês. Então, meus planos aí com vocês até o final desse ano, até dezembro. Mas o que eu quero dizer para vocês é que talvez eu não esteja aqui com vocês todos os dias para acordar cedo com vocês para estar fazendo esse momento. Mas vocês têm Bíblia. Acordem vocês e façam. Talvez eu não vou estar todos os dias aqui para treinar com vocês, mas vocês já aprenderam que tem que treinar todos os dias. Treina todos os dias. Independente da Cássia. A vida de vocês não depende de mim.
A vida de vocês depende de Deus e depende das suas decisões de fazer ou não fazer. Eu decido se eu quero. Aqui, ó, mas aquele que espera no Senhor, eu decido se eu espero no Senhor ou se eu não espero. Se eu não espero, eu vou viver uma vida super ansiosa, aí vou começar a ter um monte de doenças por conta do emocional, e vou começando a colecionar sentimentos ruins até ir para o final do poço. Agora, se eu decido, não, eu vou esperar no Senhor, aí Ele tem promessas para mim. Mas de todo jeito, o que eu vou receber, ela é uma decisão minha. Então, gerem esse hábito. Gerem esse hábito, porque, sim, é muito importante. É muito importante. Eu falo assim que uma das coisas mais importantes da nossa vida é ter saúde. É muito ruim ficar doente. Muito ruim ficar doente, porque se você tem saúde, você consegue correr atrás de tudo. Você consegue trabalhar, você consegue fazer tudo. Então, uma coisa mais ruim que tem é você ficar doente. Então, todos os dias. E tem uma coisa que é muito pior que a doença e dor no corpo físico, é a doença do emocional. A dor do emocional, ela é uma dor terrível. Ela é pior do que uma cólica de rins. Ela é pior do que a dor do parto. Sabe por quê? Porque se você tem uma dor de rins, uma cólica de rins, você vai lá na UPA, você toma uma injeção e você melhora. Se você tá para parir, está sentindo a dor do parto, você sabe que a hora que o neném sair, a dor vai passar. Você tem uma dor de cabeça, você toma ali um remédio, você sabe que a dor vai passar. Agora, a dor do emocional, você não sabe a hora que ela vai passar. E ela fica pesada dentro de você. E é por isso que nós temos que alimentar todos os dias. É uma decisão minha alimentar o meu espiritual para que o meu emocional ele esteja sempre sarado. É uma luta diária, não é fácil. É uma luta diária. Vai ter dias sim que você vai se sentir muito mal. Mas esteja sempre firme e procura sempre esperar no Senhor para Ele renovar suas forças todos os dias. Todos os dias. O seu renovo é no Senhor. E as misericórdias dele se renovam todos os dias para mim e para você. Não somos merecedoras, mas Ele nos deu porque Ele nos ama. Nós vivemos no tempo da graça, então vamos usar essa graça. E nunca se sinta desmerecedora. Porque se Ele que te deu, quem é eu e você para duvidar disso? Então é uma escolha todos os dias. E eu espero que vocês escolham a coisa certa. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para a gente abençoar esse dia de hoje. Pai, quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer porque o Senhor me ouviu. Quero te agradecer porque a sua presença está aqui viva nesse lugar, aqui comigo, com essas meninas. Sua presença está em todos os lugares que o Senhor é bem-vindo, a sua presença está. E o Senhor é muito, muito mais do que bem-vindo aqui na minha vida e no lugar que eu estiver. Eu necessito e eu espero a tua presença sempre comigo. É indispensável. Aqui na sua palavra o Senhor diz que quando nós esperamos no Senhor, o Senhor renova as nossas forças. Então agora, nesse momento, eu profetizo, renove as nossas forças. Renove as nossas forças nesse momento agora. As outras meninas que não estão aqui, que estão, pode ser que elas estejam dormindo, quando elas acordar, elas já vão acordar com as forças renovadas. As que já estão acordadas, nesse momento, o Senhor vai renovar as forças. Renove as nossas forças todos os dias, Pai. É o que nós te pedimos. Para que nós possamos ter força para poder lidar com todas as situações. Queremos a tua presença, é o que nós queremos. Nós sabemos que é o mais importante na nossa vida. Que o Senhor possa renovar nossas forças, que o Senhor possa trazer cura do nosso emocional, que o Senhor possa trazer cura do nosso espiritual, que o Senhor possa trazer cura no nosso corpo físico. Cura todas as feridas, sara todas as feridas em nome de Jesus.
Que a tua alegria, ela possa estar dentro de nós possamos sentir essa alegria. Que, na verdade, é essa alegria que nos dá força. Que agora, nesse momento, a paz que excede todo entendimento que vem do Senhor, que ela possa agora estar repousando sobre a nossa vida, agora nesse momento. Dentro da nossa casa, na nossa família, em todo lugar que a gente for, que nós possamos sentir a tua paz e a tua alegria ser renovada, ter forças. Ter forças para dizer não quando devemos dizer não. Ter forças para dizer sim quando devemos dizer sim. Ter força para fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Em nome de Jesus, abençoe o nosso dia hoje. Que seja a melhor segunda-feira da nossa vida. Que nós possamos ter sucesso em tudo que a gente for fazer. Em tudo que a gente pôr a mão, que nós possamos ter sucesso e prosperar. Abençoe a nossa vida, a vida da nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho. Nos protege e nos livra de todo o mal e de todos os perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Tá com um sorrisão no rosto. E recebe tudo que eu falei aqui. Recebe tudo para o seu dia. Recebe para o seu dia.